boa noite! Sexta-feira! Estamos na área com Gazeta Esportiva, que começa falando da Copa Sul-Americana. O Flamengo venceu o Júnior Barranquilla por 2-1 e deu passo importante para conseguir uma vaga na final da competição. Na próxima quinta-feira, o rubro-negro vai à Colômbia, precisando de um empate para seguir sonhando com o título. Uma vitória importantíssima ante um rival muy difícil y bueno, creo que el equipo demostró el carácter, la hombría. Perdimos un hombre importante como Diego y fuera de eso tomamos un gol muy temprano, muy rápido y creo que la reacción fue muy buena y esto creo que hay que resaltarlo, ¿no? El carácter, la unión que tiene el equipo y bueno, saber que estos juegos son así de intensos y de difíciles. El juego de vuelta va a ser igual de difícil, ¿no? Un rival que hace buen juego con jugadores experimentados y bueno, nosotros no solamente tenemos que pensar en ir a ganar, ir a hacer un juego interesante, un juego inteligente, no pensar tanto en el empate, sino en jugar bien, hacer un buen juego que nos permita un buen resultado. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. O resultado foi bom para o Flamengo, ainda mais levando em consideração que o time perdia por 1-0, poderia até ter levado outro gol. Teve a infelicidade do Diego Alves, que acabou saindo, né, e foi substituído pelo Muralha. E aí me chamou muita atenção o pedido do Rueda para os torcedores apoiarem. O torcedor, às vezes, eu acho que ele não é dotado de inteligência. Poxa vida, ele vai lá, paga um ingresso. Ele paga o ingresso e está lá para torcer para um time. Se ele está lá para torcer por um time, obviamente ele quer que esse time ganhe. E aí, em vez de ele ajudar o time a ganhar, ele vai vaiar o jogador que vai entrar. Quer dizer, não faz o menor sentido, absolutamente o menor sentido, você vaiar um jogador que está lá para defender o seu time. É o que o técnico tem. Então, em vez de vaias, que desse o apoio, sabe? O Muralha acabou entrando, nem tocou na bola, sofreu um gol, é verdade, mas por sorte o Flamengo acabou virando depois com o gol do Juan e um golaço do Viseu. Realmente, gol que merece placa. Chicão, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel. Boa noite a todos os telespectadores. Evidentemente, sem dúvida, a sua análise foi uma análise correta, mas a gente não pode deixar de observar que faltou, no primeiro tempo principalmente, aquela pegada para o Flamengo, né? E você vê que se não fosse o chamado vovô Juan, né, que foi para frente, mostrou garra, empenho, e a juventude do Viseu, né, a garra e a juventude do Viseu, os outros que foram contratados aí a peso de ouro, não fizeram a menor diferença. O Diego não fez a diferença que todo mundo esperava dele, o Ribeiro não fez também aquilo que todo mundo esperava. Enfim, as contratações do Flamengo decepcionaram. Essa é a grande verdade. Quem está segurando a onda? Quem está segurando a onda é exatamente um goleiro que foi execrado há pouco tempo pela torcida porque não sabe pegar pênalti, como se fosse fácil pegar pênalti, que é o caso do Muralha, né? O goleiro não tem obrigação de pegar pênalti, mas o atacante tem a obrigação de fazer, né? E cobra o cara por causa disso. E o vovô Juan, se ele desce e tenta gol de cabeça, né? Se não fosse isso e o Viseu, o Flamengo estava na roça, tinha perdido a classificação. Então, eu acho que o Rueda, sabe, trabalhar melhor esse negócio de vestiário, porque esse primeiro gol aí também, eu vou te contar uma coisa, hein? Uma desatenção total, ninguém marcou o cara que penetrava pela direita. É óbvio, quem tinha que marcar ele ali era quem estava jogando aberto pela esquerda, né? E evidente, os zagueiros todos estavam reclamando de uma falta que não houve, né? E aí o vovô foi lá no segundo tempo e fez o dele, e de cabeça, para variar. Correu para dentro do gol, mostrou garra, está com quase 35 anos e está jogando que nem um garoto. E o Viseu, que é menino, foi lá e completou o placar. Quer dizer, o Flamengo hoje vive da garra de um quase ex-jogador, que é o Juan, e de um menino que é uma promessa, que é o Viseu, que pegou uma bomba, que é a punição do Guerreiro, né? Que é a punição do Guerreiro, que não vai jogar tão já ou tão logo, né?
por causa do doping. Então, é complicado o Flamengo, mas eu acredito ainda que o Flamengo se classifique e acredito também que o Grêmio ganhe, né? E acredito que vai ter o G9. Bom, e após a lesão do goleiro Diego Alves, quem foi chamado para assumir a meta rubro-negra foi o criticado Muralha. E logo no primeiro lance do goleiro, o time carioca acabou levando o gol da equipe colombiana. Por isso, nós queremos saber o seguinte: Muralha teve culpa no gol sofrido pelo Flamengo? Sim ou não? Ai, que cruel, hein? Para votar é só entrar no site gazetesportiva.com. E aí, Celso Cardoso, você vai destilar uma crueldade? Não, ou vai ser mais você sabe que não é o meu estilo, não tem a ver comigo, eu vejo muito o lado humano das coisas. Puxa vida, sabe, é muito fácil execrar, apontar o dedo, falar é ruim, é bom. E eu não acredito que ninguém seja ruim e ninguém seja bom. Pode viver um bom momento e um mau momento. O Muralha entrou com uma baita de uma pressão. Nossa, então. Torcida vaiando. Vamos observar pelo lado humano da coisa. É muito fácil que está sentado, apontar o dedo e falar. Né? Não é um robô. Frio. Né? Você pode observar o lance e pode falar assim, era defensável a bola? Sim, tá. Mas dizer que a responsabilidade do gol foi dele, eu acho que já é uma crueldade alimentar, sabe, esses haters que vão para o estádio. Já falei, se vai para o estádio para xingar jogador, compensa mais pagar uma terapia para tentar se conhecer melhor e quem sabe ser um melhor humano, do que ir para lá para encher a paciência das pessoas que estão lá para trabalhar. E aí, Chicão? É, exatamente isso. Aliás, não é esse o gancho da minha coluna que eu acabei de escrever para o gazetesportiva.com, mas é o fraco futebol e a grande intolerância. Né? O pequeno futebol e a grande intolerância, falando do caso do Casim, que a gente deve tocar aí mais para frente, né, que foi provocado por um diretor de São Paulo, só porque ele era corintiano e foi no Morumbi assistir um show do Bruno Mars. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não foi lá para jogar bola. Mas não tem liberdade de ir e vir? Não é uma democracia? Lógico, claro. Ou o Morumbi só pode receber agora São Paulino? Então, claro que não. Quando tem show, não pode outra pessoa? Mas graças a Deus foi um ato isolado, mas é bom que a gente que figura bem o que está acontecendo no Brasil na atualidade, né? Todo mundo acha que está cheio de razão, não sabe o que é razão, e todo mundo acha que é a lei quando não sabe o que é lei, né? Esse é o tema lá da minha coluna hoje. E tem o seguinte, é evidente que ele não tem culpa do gol. Eu acabei de falar, foi uma batida de cabeça da zaga que pediu falta, todo mundo achou que o juiz ia marcar falta, o juiz não deu falta porque não foi, seguiu o lance e não marcaram o cara que desceu pela direita. Então, bola cruzada na área, assim, foi um gol parecido com o do Romero contra o Palmeiras. Igualzinho quase. Olha, não marcou a falta, abriram o cara livre, ele cruzou, o cara entrou para dentro. Por que não? Tinham 3 caras livres ali. Tinha que ter alguém no meio desses 3. E não tinha. Foi bem rápido. Não foi culpa do Muralha, não. Você quer saber de uma coisa? Eu achei ele um bom goleiro. Bom, preso desde julho do ano passado, o sul-africano Oscar Pistorius teve sua pena aumentada nesta sexta-feira por ter assassinado a sua namorada ainda em 2013. Olha só. A Suprema Corte da África do Sul aumentou de 6 para 13 anos e 5 meses a pena do ex-atleta paralímpico. Em fevereiro de 2013, Pistorius disparou 4 tiros contra a namorada, Riva Steenkamp, que estava no banheiro. Ele sempre se declarou inocente, pois acreditava que um ladrão teria invadido a casa. No entanto, os promotores conseguiram comprovar que o sul-africano agiu propositalmente e, exigindo uma punição mais severa, recorreram da primeira sentença, alegando que Pistorius nunca havia demonstrado um arrependimento verdadeiro após ter matado a modelo. Porta-voz da promotoria sul-africana, Luvuyo Mfaku, acredita que a decisão irá ajudar a família a encontrar um desfecho para o caso. Mesmo sabendo que a sentença não irá trazer a modelo de volta, ele disse que a nova punição imposta foi justa. Isso é uma prova que ninguém está acima da lei, né? Nem os heróis da pátria. E está se mostrando isso. Já que foi comprovado pela promotoria que ele realmente cometeu o crime, então realmente a pena dele tem que ser aumentada. Que ninguém está acima da lei. É uma coisa que a gente tem que botar isso na cabeça, porque tem muita gente que... Mais ou menos. Não, mas que no Brasil, ali, né? Mas... Nesse caso, a justiça está sendo feita com um herói nacional. Esse rapaz é um herói nacional. Ele tem a mesma proporção
ou não digo tanto, mas como foi o Ayrton Senna, como foi o Pelé, como está sendo o Neymar para nós, e cometeu um erro grave, matou a namorada, por vários motivos, não sei quais, e foi condenado e primeiro não admitiu e depois voltou a admitir. Então está aí, a África do Sul dando um exemplo de como se pune, até os heróis têm punição, até os deuses erram, né? Como é um filme do Sean Connery, assistam que é muito bom também. Futebol internacional. Nesta sexta-feira, Lionel Messi faturou sua 4ª chuteira de ouro, prêmio tradicionalmente entregue pelo European Sports Media no final de cada ano, em tributo ao maior artilheiro da Europa na temporada anterior. O argentino foi responsável por fazer 37 gols durante o Campeonato Espanhol de 2016 e 2017. Com o troféu, Messi igualou o recorde de Cristiano Ronaldo, com quem vem disputando ano a ano a condição de maior artilheiro da Espanha e do velho continente. O português, que balançou as redes apenas 25 vezes na última campanha nacional, era o maior detentor do prêmio até então. Mais informações você confere, sabe aonde? Lá no site gazetesportiva.com. E agora nos blogs dos meninos, no meu também, todos os blogueiros, além de escrever, também fazem vídeos. Então, além de texto, nós teremos vídeos nos nossos blogs para vocês. Vamos conferir agora a penúltima rodada do Brasileirão. Está chegando ao fim, já acabou, né? Mas agora vamos conferir aí os últimos jogos. Fluminense recebe o Sport amanhã, às 5 da tarde no Maracanã. Domingo também, às 5, tem Corinthians e Atlético Mineiro na Arena em Itaquera. Cruzeiro e Vasco no Mineirão. Coritiba e São Paulo no Couto Pereira. Grêmio e Atlético Goianiense em Porto Alegre. Ponte Preta e Vitória em Campinas. E em Florianópolis, o Avaí recebe o Atlético Paranaense. O Flamengo enfrenta o Santos às 7 horas na Ilha do Urubu. No mesmo horário, o Bahia recebe a Chapecoense na Arena Fonte Nova. E fechando a rodada, o Palmeiras joga com o Botafogo, segunda-feira, às 8 horas, lá no Allianz Parque. Beleza? Olha, no Santos, a sexta-feira foi de treino fechado para a imprensa. Além do duelo contra o Flamengo, a polêmica envolvendo a saída de Lucas Lima também foi assunto no CT Pelé. Veja com Alexandre Silvestre. Treino fechado, coletiva do Elano. Que ia sobrar para mim. Nesse caso, Elano se refere ao afastamento do Lucas Lima. Há 2 meses atrás já poderia ser tomada uma decisão. Agora, tu imagina na minha posição. Eu já chego, já tiro o cara. Você imagina como vai virar isso aí fora. Ah, o cara chegou agora, já virou mau caráter, já chegou tirando o jogador, já quer aparecer. Essa é a linguagem do boleiro. Aí cria um monte de fofoca externamente, que isso vira contra mim. Então, nesse momento, eu falei pro Lucas, eu vou bancar uma situação com você, porque eu não posso começar a minha carreira assim. Então, justamente por isso, conversei com o Modesto foi muito firme comigo, pode deixar que a situação é minha. Então, assim, a minha situação era muito difícil, porque eu estou começando uma carreira, porque é mais fácil para mim olhar para ele e falar, sai. Muitos que estão aí por fora era que eu fizesse isso. E eu não fiz por causa disso, porque eu não sou esse cara, e não é da minha índole. Eu respeito muito o Lucas, respeito todos que estão aqui. Mas nesse momento eu precisava ter um cuidado com a minha carreira também, que poderia me prejudicar. Situação mais ou menos esclarecida. Voltemos então ao início da entrevista com Elano. Interino, auxiliar. Posso falar professor ou ainda não? Não. Não? Pô, fica à vontade. Ô Elano, antes de falar do jogo do time, quais são os seus planos para 2018? Olha, os meus planos para 2018, né? Como eu sempre me coloquei à disposição para poder ajudar o clube. É um ano que a gente precisa esperar até dia 10 de dezembro. Nós temos uma eleição aí, né, para ser concretizado. É um ano que eu preciso, no termos estudo, né? Eu preciso completar os cursos, né, principalmente os cursos da CBF, que em 2019 é uma norma como obrigação para você trabalhar dentro do futebol, para você se tornar um treinador. Mas eu confesso para você que nenhum curso vai dar a experiência que eu estou vivendo nesses meses aqui dentro. Para semear sua carreira de treinador de futebol, Elano sabe muito bem que não pode vacilar nesse momento. Ele precisa garantir o Santos no G4 do Campeonato Brasileiro. Falta pouco e 2 rodadas pela frente. Domingo, o Flamengo no Rio de Janeiro e, por fim, o Avaí na Vila Belmiro. Falta um ponto, né, Elano, para garantir o G4, a conta é essa, né? Um ponto, mas a gente tem que ir atrás das nossas vitórias. Nós vamos jogar contra o Flamengo, que tem uma força muito grande.
é uma torcida que empurra muito o seu time, mas eu posso afirmar para vocês que nós vamos para o Rio de Janeiro muito preparado para que a gente possa fazer uma boa partida. O Peixe, para pegar o Mengo depois de amanhã na Ilha do Urubu, deverá ter Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Nogueira e Jean Mota, Alisson, Renato e Vecchio, Bruno Henrique, Copete e Ricardo Oliveira. Professor Elano. Professor Elano, pensando no futuro, né? A questão do curso, né? Claro que a experiência, a vivência ajuda muito, ensina muito. O curso é mais mesmo para você ter uma noção do que está acontecendo de novo, variações táticas, possibilidades e tal. Mas, sem dúvida, né, não adianta nada o mundo acadêmico sem a vivência e também não adianta nada a vivência só sem um conteúdo teórico. Agora, independentemente do futuro do Elano, o Santos precisa de apenas um ponto para seguir, garantir vaga na fase de grupos, isso deve ocorrer mesmo, até mesmo nesse final de semana, eu acredito nisso. A questão do Lucas Lima, a saída do Lucas Lima, a antecipação da saída do Lucas Lima também eu vejo com bons olhos. O clima não estava muito favorável para a permanência dele, nem tanto porque ele vai assinar com outro clube, que isso faz parte do profissionalismo, mas porque ele não estava rendendo mesmo aquilo que se esperava. Então não era só descontentamento com o do torcedor, mas descontentamento também até mesmo da comissão técnica, por uma eventual falta de disciplina tática. A gente sabe do talento que tem o Lucas Lima, do que ele pode fazer com a bola nos pés. Todos nós sabemos isso. Mas nós sabemos também que o futebol vai mudando com o tempo, que você tem que se adaptar a uma nova realidade. E a nova realidade sugere que você também participe da marcação, que você feche os espaços, que você dê combate, né? Então, muitas vezes eu acho que a presença, a dedicação no sentido de conjunto, ela é muito mais interessante do que o individualismo exacerbado. Eu também concordo com você, mas também tem que olhar para o outro lado. Às vezes, a fase do jogador esgota, né? Pode ser também, do claro. Clube, né? Tem esse lado também. Eu acho que a motivação de estar naquele lugar. Exatamente, aquilo já não entusiasma tanto como entusiasmava, já não tem os mesmos jogadores de quando ele começou, né? Jogou com o Neymar, né? Jogou com o Giovânio, jogou com vários outros jogadores, então, sabe, talvez ele sinta falta, o ambiente já não está batendo para ele. E estava aqui meio que empurrado porque tinha contrato para cumprir, né? Então, talvez mudança de ares agora, indo para o Palmeiras, que está realmente precisando de um meia, que nem ele, né? Particular, o meio-campo, né? Eu acho que seria uma ótima para ele. Tomara que dê tudo certo, porque ele é um bom jogador, ele é um bom menino, viu? Esteve aqui várias vezes no Troféu Mesa Redonda, para receber o troféu, para acompanhar, às vezes, veio até sem receber mesmo, acompanhando o Neymar, tudo. Quer dizer, é um garoto de boa índole, né? Não é perna, né? Mas, sabe, perna é a expressão que se usa para dizer que o cara é meio marrento, né? Meio cheio de prosa. Mas não é o caso dele. A torcida do Palmeiras que o diga, provocou muito o Palmeiras. Ele provocou o Palmeiras e tal, mas, nossa, vai encaixar no meio campo do Palmeiras, que ele é uma luva, né? E ainda mais com o Roger Machado, que sabe enxergar futebol, né? Então, eu acho que tem tudo para dar certo. A fase dele, ele deu tudo que tinha que dar no Santos agora, o negócio dele é Palmeiras. Muito bem. Um dos possíveis destinos de Lucas Lima na próxima temporada é o Palmeiras. Mas no Verdão, o assunto que predomina não poderia ser outro. A chegada do treinador Roger Machado. A reportagem é de Fernando Gavin. No campo, Alberto Valentim comanda o Palmeiras já sabendo que não será ele o técnico em 2018. O clube já anunciou o Roger Machado para a próxima temporada. O que a gente espera é que ele possa ter tranquilidade, as pessoas ter paciência e acreditar no trabalho que ele possa estar aqui exercendo junto com a gente. Então, acho que as pessoas que estão comandando, nós, jogadores, temos que abraçar essa ideia e seguir em frente até os nossos objetivos ser alcançados. Alberto Valentim só vai continuar no Palmeiras se topar voltar a ser auxiliar técnico. A campanha de 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas até agora foi marcada por altos e baixos, mas os jogadores são só elogios ao atual comandante. Mas eu acredito que a gente só chegou nessa reta final brigando pelo título por causa do Alberto, né? Além do conhecimento de futebol, o jogador exalta outras qualidades do atual comandante. Saber escutar, né?
e saber, de repente, reconhecer o erro e tratar todo mundo da mesma forma. Eu acho que se a gente fosse sempre assim, eu acho que poderíamos estar numa situação melhor, não só no futebol, mas na nossa vida cotidiana, porque a gente vê tanta violência, tanta coisa que o cara não tem paciência, às vezes o cara faz coisas erradas por trás e você acaba sabendo depois. Então acho que o Alberto é um cara que joga limpo, joga na frente a frente. Eu acho que o jogador gosta disso, né? Para Edu Dracena, a permanência dele seria fundamental para ajudar na adaptação de Roger Machado. Com certeza seria mais fácil a adaptação do Roger, né? Mas a gente não sabe ainda o que pode acontecer, né? Ainda ninguém se pronunciou oficialmente. Eu também não sei se ele vai ficar ou não. Até outro dia eu perguntei para ele, e aí? Não, estou focado nesses 2 jogos, quero terminar da melhor forma possível, né? Para depois eu decidir o que eu vou fazer da minha vida. Roger Machado começa a trabalhar para valer no Palmeiras a partir do começo do ano que vem. Mas certamente vai usar os jogos contra Botafogo e Atlético Paranaense para observar melhor os jogadores que terá à disposição. Portanto, como a última impressão é a que fica, nada melhor do que ir bem nos 2 últimos jogos do Brasileirão para começar 2018 com moral com o novo chefe. A gente tem que terminar o ano, não como a gente gostaria, mas é lógico, com um título, mas pelo menos de uma forma honrosa, né? Que um ano passado campeão, esse ano vice-campeão. Então você estando ali entre o primeiro e o segundo lugar, é onde que o Palmeiras sempre tem que estar. O discurso do Edu Dracena faz algum sentido, Chico, né? Por todo o investimento que o Palmeiras, todo o investimento que o Palmeiras fez, por toda a expectativa que foi criada. Claro que terminar em segundo, né, especialmente no Brasil, não representa muita coisa. Mas convenhamos, né, só fica atrás do campeão. Então, se não é o que a torcida sonhava, é uma maneira de terminar a temporada de maneira digna, como vice-campeão. E gozado que você vê que o Edu Dracena está visivelmente manifestando a posição do grupo, que seria toda ela favorável ao Valentim. Por vários motivos, ele sabe escutar, sabe conversar, sabe pedir e sabe escalar. Quer dizer, ele deu 4 motivos aí para o Valentim ficar. Né? Então, acho que era tem muita gente dizendo que trocar o Valentim pelo Roger Machado é trocar 6 por meia dúzia, né? E muita gente está chamando o Roger Machado de a próxima vítima. Né? Mas eu, particularmente, acho que o Valentim foi prestigiado no momento errado e na hora errada. O prestígio que ele devia ter era no começo do ano, quando o Cuca saiu, e não deveria nem ter voltado. E o Zé Roberto? Né? Celso. E o Zé Roberto pode fazer o último jogo dele pelo Palmeiras. Vai parar de uma vez? Ou? Já está, né? 42, né? Se me falha a memória, até o Zé Roberto. Jogou com o Roger, não é? Jogou com o Roger. O ano passado ele foi um dos destaques da conquista do título. Nesse ano ele já perdeu espaço, né? Talvez. E olha que com a idade do Zé Roberto, o que ele jogou em alto nível. Né? O problema é justamente saber a hora de parar. É difícil. Né? Eu lembro de uma conversa uma vez com o Mauro Silva, ele decidiu parar muito mais novo, porque ele chegou atrasado numa bola e ele percebeu que ele não ia mais alcançar. Né? O Zé Roberto tem a liderança, tem tudo, mas às vezes também a questão física acaba atrapalhando um pouquinho, se bem que ele sempre foi, né, exemplar do ponto de vista físico. É super atleta. Mas talvez seja a hora de parar mesmo, ele que prestou serviços tão bons por Palmeiras e por onde ele passou. Né? O Zé Roberto foi fantástico na Portuguesa, foi fantástico no futebol alemão, na seleção brasileira, sabe? Tem o reconhecimento, então para por cima, numa boa. Eu acho que é gostoso ver o Zé Roberto jogar. Mas, ao mesmo tempo, há de se entender também quando chega o momento de parar. E outra coisa, ele ganhou 2 títulos pelo Palmeiras. Sim, Copa do Brasil, e Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. São 2 títulos de respeito. Sim, sem dúvida. Então, encerra a carreira. Zé, boa sorte. Vai ser pastor, né? Que eu acho que é o que ele... Mas ele não anunciou ainda o fim, né? Então mas só especulando. Gente boníssima. Esse eu conheço desde criança. E eu li um livro que ele lançou contando a história da vida dele, desde criança até se tornar um grande jogador de futebol, viajou para fora. É muito bonito aquele livro. Li em algumas horas, assim, muito, muito bacana mesmo. Olha, eu quero mandar 3 beijinhos rapidinho, tá, Rodolfo? Precisamos mandar beijo do nosso telespectador, que tá dodói, tá na cama. É o senhor Novelix. Ele é corintiano roxo, fã do Chico Lang.
Senhor Novélix, o senhor vai ficar bem, forte e saudável, tá bom? Beijão pro senhor. Queria também fazer um convite. Não acabei. Tá Calma, bom. eu já sei. Então, não, você já sabe. Cristiano sabe, Machado, do bairro lá do Parque Vitória, nosso querido amigo telespectador também. Cris, beijão pra você. E um beijão pro aniversariante do dia. Ele tem uma padaria, acho que é lá em São Bernardo. Nosso fã, todo dia ele para tudo na padaria. Liga a TV no nosso programa. É o senhor Edivan Galego, palmeirense. Seu Edivan, um beijo grande, muitas felicidades, viu, Galegão? Fala, Celcinho, E queria show. convidar também o pessoal que amanhã tem show da minha banda, Quando? à tarde, 4h30 da tarde, no Que Sesc horas? Osasco. 4h30 da Eu tarde. sei, mas tem que repetir. Entrada franca, Aonde? grátis. Sesc Osasco. Quando e Cidade por de quê? Osasco. Por que o show? Porque Então repita, a gente gosta onde? de rock and roll. Então tá bom. Sesc Osasco, 4h30 da tarde. Entrada livre, franca, de grátis. Aí a pessoa fala, mas o que é isso que tem de Sesc Osasco? É o show do Celso Isso aí, Cardoso. da minha banda. E os Show. Impossíveis? Exatamente isso. Nossa, eu vi que legal o ensaio, Marcos Klein ensaiando. Nossa, fiquei com uma vontade São férias, de sou assistir. cercado de férias. Vai ser muito Toca bom. muito. Muito bom. Especulado durante a última semana como possível treinador do Palmeiras em 2018, Abel Braga concedeu coletiva hoje lá no Fluminense e disse que quer ficar no clube carioca. O que passa na minha cabeça é que eu quero cumprir meu contrato. Essa é a primeira coisa, porque nunca rompi contrato na minha carreira, a não ser quando fui despedido. Foram poucas vezes. Vou encontrar com o presidente, vamos conversar. As pessoas têm que entender que eu não vou fazer nenhum tipo de exigência. Porque, primeiro, eu estou num clube que eu gosto, com um contrato em vigor, e estou na minha cidade, tudo isso tem um peso. Eu quero saber exatamente como foi esse ano, o que vai acontecer no ano que vem. Entendeu? Vou colocar algumas ideias que eu tenho, e escutar aquilo que poderá ou não ser feito. Gente, o Abel Braga é um treinador, a minha moda antiga. Quem manda é ele. Se ele vai para um lugar, ele tem que ter carta branca. Então, ele sabe que, às vezes, não dá a grana do clube para contratar grandes jogadores, trabalha com o que tem. Isso ele sempre foi assim. Mas a última palavra é dele. Então, no Palmeiras, eu acho que isso não encaixaria. Ele não encaixaria no Palmeiras, porque quem dá a última palavra lá nem sempre é o treinador, certo? Tem diretor de futebol, tem isso, tem aquilo, que falam o que deve acontecer no Palmeiras. No Internacional, parece que é a mesma coisa. Porque se não fosse, ele já estaria lá no Internacional. E o Internacional, só para lembrar, ele ganhou um título mundial pelo Internacional. Sim. E não era a Copa Jeep, não, que era um jogo para decidir. Ele é um torneio mundial, ele ganhou. Gol do Gabiru, que está esquecido, né? O Gabiru foi 1-0, o gol do Gabiru. Ficou pelo Internacional. Então, quer dizer, se ele não foi para o Inter ainda, porque não deram carta branca para ele trabalhar. E ele é um técnico moda antiga. Quem manda é ele, a última palavra é dele, quando se refere ao futebol. Então não fica se dando tiro, sabe, para tudo quanto é lado. Tem um elenco lá no Internacional, por exemplo, que reúne Leandro Damião, aquele Potker, aí tem aquele menino que era do Botafogo, que é meia esquerda, que agora me fugiu o nome. Como? Camilo. O Camilo. Tem o D'Alessandro. O D'Alessandro. Ele vai então, peraí, eu não preciso de tanta gente para trabalhar. Eu quero trabalhar com assim, assado. Eu quero estilo Abel, né? A gente sabe que funciona. Então, mas os caras parece que hoje em dia o treinador é uma coisa que completa o que se pensa, né? O futebol está mudando um pouco. Então, não serve. Mas ele está muito confortável e está muito feliz e muito bem ambientado lá no Fluminense, até por tudo que aconteceu esse ano. Ele está com uma ligação muito forte com o clube, com o elenco, e com onde ele torcida. tem carta branca. E ele tem carta branca. Então, às vezes, você está num lugar que te acolheu muito bem. Né? Eu acho que Deus ilumine a decisão do Abel, que eu não gostaria de passar pelo que ele passou nunca, né? E que ele seja muito feliz, porque ele merece. Ele não merecia ter sofrido tanto como sofreu, mas ele é um grande treinador de futebol. Os palmeirenses ou Fluminense ou Internacional. Seria muito mais unânime, né, Chicão, ele no Palmeiras do que eu acho que o Roger Machado, hein, Celso? Você não acha?
Sim, tem mais bagagem, né? Tem mais os palmeirenses experiência. teriam mais o Abelão. Desde que tenha a carta branca. É. Se não tiver a carta branca, não funciona, como diria João Batista. O Rodolfo II, que é palmeirense. E aí, Rodolfão? Abel, não falei? O Abel, lógico. Eu sei que o palmeirense pensa. Atenção! Sabe que está chegando a hora? Grande festa do Troféu Mesa Redonda, 14ª edição. Nós vamos reunir os destaques do Campeonato Brasileiro aqui na Fundação Casper Líbero e você vai poder conferir tudo que rolou nessa premiação no dia 10 de dezembro, domingão, a partir das 9h30 da noite. E claro, agradecendo as nossas parceiras Lux Color e Baltec, que estão com a gente na 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. E falando em Mesa Redonda, domingo, a partir das 9 da noite, tem programa ao vivo para a gente falar muito sobre essa reta final do Brasileirão. Estarão conosco aqui nossos comentaristas, o Chico Lang, o Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, e vamos ver quem vem de convidado, que é surpresa para você. O que importa é que nós estaremos aqui fazendo um programa super especial para você. Certo? E Rodolfo, tem uma reportagem especial, não tem não? Qual que é? Ah, surpresa, aquela lá. Tem muita coisa. E tem o Roger Machado também, que a gente vai falar muito sobre ele. Fala, Chico, o quê? Eu queria dizer o seguinte, cobertura total da festa do Corinthians. Né? Olha, ao vivo não, o Celso Cardoso vai estar lá, não é isso? Vai estar lá, exatamente. Vai fazer toda a cobertura, mandando praticamente em tempo real pra gente aqui os vestiários, a festa, a taça, tudo. Mas é que tem uma festa depois, uma balada, que a gente vai acompanhar também. Você quer ir pra festa, né? Não, eu vou estar no estádio. E no programa de domingo a gente vai ter também uma entrevista exclusiva que o repórter Osmar Garrafa fez com o técnico campeão brasileiro Fábio Carilli. E a gente separou, sabe o quê? Um aperitivo para vocês, mas só um pedacinho. Às vezes aqui dentro não imagina a grandeza que é tudo, né? $32.000 torcedores na arena na véspera do clássico. Como é que foi isso para você, Carilli? Vieram me parabenizar. Pô, Fábio, ali você teve muita personalidade para pegar o microfone e falar. Jogaram o microfone na minha mão. Meu sonho hoje, né, é de quem sabe não fazer um grande trabalho numa equipe grande da Europa. Desejo a todos um Feliz Natal, um Natal abençoado e que seja um 2018 aí repleto de realizações para todos vocês e para nós aqui também. Chicão, você sabe, com esse tempo, eu tenho como princípio avaliar a obra e não a pessoa. Verdade. Mas muitas vezes, né, o sucesso da obra depende também da pessoa, do modo de agir. Exatamente isso. Então, o Carilli, por exemplo, uma das grandes virtudes que ele tem, além, claro, da visão tática, do acerto defensivo, da solidez defensiva, que já era algo que ele carregava com ele desde os tempos do Tite, ele não se deslumbrou com o cargo. Ele não perdeu a serenidade em nenhum momento. Então, o mesmo Carilli que assumiu o Corinthians terminou como campeão. Muito calmo, muito sereno, ele teve a mesma postura na alta e na baixa, sabe? Na liderança absoluta e na liderança questionada. Ele não se alterou, teve uma maneira de conduzir o grupo muito parecida com o que o Tite fazia, da questão do mérito, de respeitar o bom momento, sim, o bom momento do jogador. Aí ele conseguiu fazer o quê? Que os jogadores, né, um elenco que todo mundo falava que era a quarta força, comprasse a ideia dele, percebesse que se não houvesse aplicação tática, esse time não ia muito longe. E foi o que aconteceu. O Corinthians, se não apresentou o futebol vistoso, que arranque suspiros dos amantes do futebol, foi um time organizado, um time competitivo e que mereceu ser campeão pelo trabalho honesto que fez o Carilli. O Carilli,
eu queimei minha língua, né? Acho que o único o jornalista de televisão que apostou no Carille, falou, não, o Carille merece uma oportunidade, até o site Gazeta Esportiva retuitou e repetiu várias vezes, foi o Celso Cardoso. Só tem um. Só tem um. Celso Cardoso. É o único cara que vira e falou assim, não, eu acredito no Celso, eu acho que ele merece. Eu mesmo queimei minha língua. Porque eu disse que acreditava nele, ele tinha bom trabalho, mas que o Corinthians naquele momento precisava de um cara mais experiente. Bom, mas queimei minha língua com o máximo prazer, né? Foi um prazer queimar minha língua, né? E eu não vejo problema de ter avaliado mal. Mas esse é minha culpa, né? E outra coisa, nem a mãe do Carille, ele mesmo a gente estava comentando isso. Nem a mãe do Carille acreditava nele. A mãe falou, não, filho, não se mete nisso. Não se mete nisso, fica onde você está, que você está bem. Você está feliz, você está bem. Aí o bem. pai falou, não, filho, mete os peitos que vai dar certo. Vai a sua chance. Vai a sua chance. Enfim, nem a mãe dele acreditava nele. Por que eu era obrigado a acreditar? E queimei minha língua. E tiro o meu chapéu pro Carille. Há 44 anos só, hein? Então, esse próximo ano aí, ele tem que tomara que ele ratifique tudo que ele fez esse ano e chegue mais longe ainda. Já pensou? Carille campeão da Libertadores? Nossa! Vai pro Mundial e dá um cacete lá no Real Madrid? Já pensou? Aí eu quero ver quem é o Real Madrid brasileiro. Muito bem. E o Corinthians agora, vamos ver as notícias do Coringão? O super campeão Corinthians, no domingo, vai ter a Arena em Itaquera lotada para receber a taça do Campeonato Brasileiro, como a gente falou aqui. O Celso Cardoso vai estar lá cobrindo, estaremos mostrando tudo no Mesa Redonda. E o Adriano Dolfi acompanhou a sexta-feira do Timão. Ele é um dos grandes responsáveis pela festa que vai ocorrer domingo na Arena em Itaquera. O técnico Fábio Carille não sonhava com títulos quando começou a temporada. Mas 2017 vai ficar marcado na história do treinador. Não tem como esquecer tudo que aconteceu esse ano aí. Mais uma vez, eu sou um cara abençoado, pode ter certeza. Completando 9 anos num clube desse tamanho, com 10 títulos conquistados. Com certeza, cara, eu sou um cara abençoado assim e só vou falar de coisas boas do ano de 2017. Ano em que o clube começou desacreditado. E nos momentos difíceis, a força do torcedor foi fundamental. Por isso, assim como na véspera do último clássico com o Palmeiras, o treino deste sábado será na Arena em Itaquera, que estará lotado. É uma oportunidade de nós retribuirmos o que a torcida fez para nós. Estamos com a informação que não tem mais ingresso já tem alguns dias, então dá a oportunidade de quem não comprou ir lá e ficar perto de nós, dos atletas. A torcida corintiana tem algo diferente do que eu tive a oportunidade de observar esse ano. Mesmo não estando bem, apoia, pode cobrar depois, mas enquanto está ali, até jogadores desacreditados, quando chamava, vamos, falava o nome do jogador e dando esse apoio, depois pode até cobrar. Muito feliz, fazer por merecer um bom jogo, né? Com uma vitória, para a gente levantar a taça com uma vitória, mesmo sabendo assim, para que fique mais bonita a nossa festa ainda. Carille participou das últimas grandes conquistas do Corinthians. O escalado para levantar a taça será o goleiro Cássio, mas o professor também quer participar. Todas as 9 conquistas até hoje, participa, a comissão toda entra com os atletas. O único lugar que a gente teve um pouquinho de dificuldade foi lá no Japão, mas daqui um pouquinho veio um policial lá e liberou todo mundo. Só estou seguindo o que o clube sempre fez. Lembro que o Alessandro levantou a taça do Brasileiro de 11, Libertadores de 12, Mundial de 12, Paulista de 13, só não levantou a Recopa porque estava machucado. Então é uma ideia do clube de colocar os jogadores mais antigos ou com mais jogos, né? O mais antigo e com mais jogos é o Danilo, mas não inicia, né? Por isso a escolha do Cássio, da mesma forma que foi no Campeonato Paulista. A missão no ano está praticamente cumprida para Fábio Carille. Porém, ele revela que ainda existe um objetivo a ser cumprido em 2017, para fechar o ano com chave de ouro. Um objetivo e uma missão bastante especial. Me senti muito honrado, antes do jogo do Fluminense, por ter sido escolhido para participar de um jogo beneficente lá em Chapecó. Eu fui o escolhido para ser o técnico de um time e o Tite o técnico do outro. Então não posso perder para o Tite. E o técnico disse o que espera do próximo ano, 2018.
Não estou esperando coisas grandes. O que eu mais quero é equilibrar melhor o time, equilibrar melhor o grupo. Tanto o Flávio Adalto como eu aqui já falou que vamos chegar de 5 a 6 jogadores. Mais do que isso vai depender da saída dos jogadores. Não estou esperando contratações bombásticas, não. Se acontecer, ótimo, mas não estou esperando. Faz sentido, né, Chico? Se era considerada a quarta força, ganhou o Campeonato Paulista e ganhou o Campeonato Brasileiro, não tem muito o que mexer. São contratações pontuais, né, para alguns reservas, algumas posições que o Corinthians tem alguma carência, especialmente para o meio-campo, na criação, para o ataque também precisa, para as laterais, especialmente se o Arana sair. Agora, 2018 também tem um outro lado. Ninguém esperava nada do Corinthians em 2017. Já em 2018, a expectativa sobre a performance desse Corinthians ela é maior. E aí esse grupo aí, que chamado de quarta força, vai carregar a responsabilidade de ser favorito. Porque o Corinthians sai na frente dos outros porque mantém uma base. Se mantém uma base, esperam a mesma competitividade desse ano. Mas eu acredito que as contratações do Corinthians sejam pontuais e positivas. Não acredito que o Corinthians vá contratar jogadores muito jovens. Um jogador de uma média de 25, 26 anos, um jogador mais um pouco tarimbado, né? Para dar uma reforçada no elenco. Agora, evidentemente, que não vai ser não vai ter um grande jogador, né? Rezo um Pai Nosso Maria para não sair o Jô, né? Porque o Jô realmente, esse ano aqui, foi um dos melhores anos da carreira dele, da temporada dele, todas as temporadas que ele fez. Acho até que merece a seleção brasileira. Mereceria a seleção brasileira, sim, concordo com você. E por isso que também acho que tem que ter um bom reserva para o lugar dele. Ou até um cara que possa jogar junto com ele lá na frente. Estão aí falando de vários jogadores, mas eu confesso que Henrique Dourado me é muito simpático, na minha opinião. Bobo você, né? Eu gosto bastante do estilo dele, principalmente naquela hora que ele vai bater pênalti. O cara não errou um pênalti no Campeonato Brasileiro. Ô Chico, o assunto agora é o São Paulo, que domingo enfrenta o Paraná, né? Não, que no domingo vai ao Paraná enfrentar o Curitiba. O repórter Osmar Garrafa fez uma entrevista exclusiva com o atacante Marcos Guilherme. É isso, Michele. Nós falamos aqui do CCT da Barra Funda. Hoje pela manhã tivemos uma atividade fechada para a imprensa, mas a assessoria do São Paulo nos trouxe o Marcos Guilherme para conversar conosco. O São Paulo que enfrenta o Coritiba no próximo domingo no Couto Pereira. Tem ainda na última rodada o Bahia jogando no estádio do Morumbi para encerrar a participação no Campeonato Brasileiro. O São Paulo já afastou o fantasma do rebaixamento e agora sonha inicialmente o foco com uma vaga na Copa Sul-Americana. É isso, Marcos Guilherme. Se de repente pintar uma Libertadores, um G8 e um G9, estamos dentro, né, Marcos? Isso aí, a gente está esperando aí. O nosso maior objetivo agora é fechar bem o campeonato, tentar vencer essas duas partidas, aí ver o que pode acontecer. Se Grêmio e Flamengo forem campeões, abre mais vagas, então mas o primeiro objetivo é conseguir uma vaga na Sul-Americana e quem sabe aí uma Libertadores ainda. Se o ano para o São Paulo, Michele, passou muito longe do esperado, para o Marcos Guilherme não. Desde que ele chegou no São Paulo, ele disputou todas as partidas. Foram 20 jogos com a camisa do São Paulo, ele não ficou de fora de nenhuma das partidas desde que ele chegou. Ele marcou 6 gols, ele só fez menos gols nesse período do que o Hernanes. Dá para dizer que o balanço nessa sua chegada no São Paulo é extremamente positivo, né? O que dá para esperar também para o próximo ano, Marcos? Acho que fico feliz pelo meu desempenho, pelo desempenho da equipe, acho que pude ajudar. A expectativa para a próxima temporada é melhorar ainda mais. Acho que com a pré-temporada, desde o início, junto com a equipe, com mais entrosamento, sem dúvida, a expectativa é que eu possa melhorar o meu desempenho junto com a equipe. São Paulo tem uma parada complicada, o Coritiba no Couto Pereira, você jogava no Atlético Paranaense, conhece bem o que é jogar lá no Couto Pereira. Que tipo de dificuldade está esperando na partida do final de semana? Um jogo muito difícil, porque o Coritiba ainda briga para não cair na competição e no Couto Pereira eles são muito fortes. Então a gente vai ter um jogo bem difícil, mas a gente tem treinado bastante pensando na equipe deles, então vamos lá para fazer um bom jogo também. O Petros fica de fora, há a possibilidade do Araruna, que vinha jogando pela direita, voltar para a posição dele de origem. Como é que fica esse meio campo sem o Petros, que é uma referência? Acho que são jogadores de muita qualidade, Araruna, Shailon, jogadores jovens, porém com muito talento. Então com certeza quem entrar ali no lugar do Petros vai dar conta do recado e a gente vai bem forte para essa partida.
Tá certo, Michele. Tá aí o Marcos Guilherme. Amanhã o último trabalho, depois viagem para Curitiba. Além do Petros, que está suspenso, não participaram da atividade hoje. O Hernanes, o Prato e o Lucas Fernandes são jogadores que estão no departamento médico e dificilmente estarão no Couto Pereira. Quanto a reforço, o Jean, goleiro do Bahia, está apalavrado. Ao término do campeonato, deve mesmo ser apresentado como reforço. Surge a informação de que o Romário Barra, atacante da Universidade Católica, pode estar chegando. Essa informação não é confirmada pela assessoria e nem pela diretoria do São Paulo, mas o jogador disse que a negociação está bem encaminhada. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. São Paulo tem um jogo difícil contra o Curitiba, dificílimo. O Curitiba precisa de uma vitória para não depender de ninguém, escapar do rebaixamento, joga em casa. Oi? Sinal que vai se abrir. Pois é, joga em casa. Então, e o São Paulo, sabe, já fez a parte dele. Se livrou da zona do rebaixamento, almeja e sonha uma vaga na Libertadores da América, caso tenhamos um G9, o que, convenhamos, pode ou não acontecer, né? Mas só o fato de estar na primeira divisão, se manter na primeira divisão, já foi digno de comemoração do Hernanes. Acho que o São Paulo já fez o papel dele nesse ano. Eu, ao contrário, muita gente pensa diferente. Eu acho que o São Paulo, se conseguir chegar na Libertadores, foi merecido sim, porque se der G9, se o Grêmio for campeão da Libertadores e o Flamengo campeão da Sul-Americana, que não é difícil acontecer, porque esses times que eles vão enfrentar não são tão fortes, principalmente o Grêmio, né? Já tem o Cruzeiro, então dá G9. Se der G9 e o São Paulo conseguir se classificar para pré-Libertadores, eu acho justíssimo, porque nesse final aí de temporada, o São Paulo deu uma bela arrancada. Então merece sim. Então estou torcendo para que o São Paulo chegue. E chegue bem. Agora, para chegar bem, o Dorival tem que armar um esquema de jogo para pegar o Curitiba e meter 3 pontos em cima do Curitiba. Porque o Curitiba vai para cima do São Paulo, vai querer ganhar o jogo, precisa ganhar o jogo, se não cai, pode cair, né? Não, acho que o empate nem é ruim para o Curitiba, viu, Chico? Pois é, mas é ruim para o São Paulo porque ele não chega no G9. Então tem que ganhar. E tentar pegar no esquema no contra-ataque. E o São Paulo está com futebol rápido, né? E objetivo, né? Pelo menos nesses últimos jogos a gente tem percebido isso. Como volta o Hernanes vai ter o Cueva. Melhorou bem nesse segundo turno, né? Aí, Cueva, Hernanes, tal, Lucas Prato, mandando bola na trave. Quem sabe acerte e o Palmeiras e o São Paulo chegue no G9, né? Vamos para o resultado final da nossa enquete do site gazetesportiva.com. A pergunta dessa sexta era a seguinte: Muralha teve culpa no gol sofrido pelo Flamengo? A galera foi cruel ou não? Sim ou não? Não. 72%. 72%. Ainda bem, né, gente? Aleluia. Foi uma jogada muito rápida. O programa desta sexta fica por aqui. Lembrando que a gente volta domingão, ao vivo, às 9 da noite. Estarei com vocês. E amanhã é dia de pizza. Hoje, eu volto ainda hoje. Daqui a pouquinho estou no Jornal da Gazeta. Até já. Beijo, Chicão. Até domingão. Com você, Mi. Tamo junto, sempre. Beijo, tchau galera.